Cara, quando tu pensa nos principais times italianos, vem Milan, vem Juventus e obviamente vem também a Inter de Milão na tua mente. Afinal, esses são os maiores times do campeonato italiano e a Inter, assim como todos os times do campeonato italiano, com exceção da Juventus, viveu no início da década passada um pequeno declínio na sua história, né? Já que os times italianos estavam bem enfraquecidos. Se tu olha pro elenco da Inter e do Milan, sei lá, de 2012, de 2013, eram elencos bem fraquinhos comparado a hoje em dia. E olha que o Milan nem tá essas coisas, mas a Inter melhorou bastante. E muito do que se tornou a Inter se deve ao trabalho do treinador Simone Inzaghi, que pegou uma equipe que não vinha tão bem e conseguiu reerguer. Claro, a Inter viveu um grande ano sob o comando do Antônio Conte, mas o Inzaghi que realmente fez esse trabalho ganhar corpo e deu continuidade a ele. Mas para isso a gente precisa dar uma voltada no tempo, porque o campeonato italiano viveu uma década basicamente de domínio da Juventus. Desde a temporada 11-12 até a 19-20 só dava Juventus no campeonato italiano, até a gente chegar na temporada 20-21, onde a Inter de Milão consegue romper esse domínio da Juventus, ficando em primeiro lugar. E detalhe, é a derrocada da Juve, porque nessa temporada o vice-campeão é o Milan. Só pra tu não ficar curioso, a Juventus fica em quarto lugar, classifica pra Champions no campeonato de 2021, mas ainda assim já é o início da derrocada, e é aqui que começa a ascensão da Inter de Milão. E sim, só pra tu ter ideia desse time da Inter, da temporada 2021, ainda do Antônio Conte, sua principal referência no ataque era o Lukaku e o Lautaro Martinez. O Lukaku jogando muita bola. Nas mãos do Conte, esse cara recuperava seu futebol. É impressionante. Tanto que eu me lembro que o Bayern de Munique precisava de um centroavante e várias vezes eu vi pessoas recomendando o Lukaku, seja na internet, seja em programas de debate. Não era uma loucura naquela época. A Inter se consagra campeã do campeonato italiano com 4 rodadas de antecedência, depois que a Atalanta não conseguiu vencer a partida contra o Sassuolo. Naquele momento a Atalanta era o time mais próximo da Inter de Milão, apesar dela ter terminado esse campeonato em terceiro. E a Inter vence esse campeonato italiano da temporada 2021 com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado Milan. A Inter faz 91 pontos e o Milan só faz 79. Mas como nem tudo são flores, e aqui a gente tá falando da ascensão da Inter, ainda era um time em reconstrução, então ela teve que abdicar de alguma competição, e essa competição foi a Champions, onde a Inter cai na fase de grupos. E você pode até falar que a Inter ficou num grupo bem difícil com Real Madrid, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk, mas não era um grupo absurdo de se passar. A Inter termina em quarto colocado, último lugar do grupo, não pega nenhuma vaguinha para a Liga Europa, que era o regulamento da época, fazendo um total de 6 pontos. Uma vitória a mais, a Inter poderia ter passado em segundo lugar, já que o Shakhtar e o Borussia Mönchengladbach fizeram apenas 8 pontos. E eu sei que muita gente pode ter pensado por que eu voltei para a temporada 2021, é porque a base desse time da Inter foi construído basicamente nessa temporada. É nessa temporada que chega o Nicolo Barella do Cagliari por 25 milhões de euros, o veterano Kolarov chega da Roma por 1,5 milhões e além de Arturo Vidal como meio-campista também veterano do Barcelona. Além de, é claro, o Alexis Sánchez e o Stefano Sensi. E eu já ia esquecendo do maior investimento da Inter nessa janela de transferências, que foi a compra do lateral Hakimi vindo do Real Madrid por 40 milhões de euros. Só pra tu ter ideia também do ataque dessa Inter de Milão e de quão prolífico ele foi, só o Lukaku e o Lautaro Martinez fizeram quase 50 gols, 49 para ser mais preciso. E se tu soma o Hakimi e o Alexis Sánchez, ambos fizeram 14 gols. É um número bem interessante. Esse time do Conte jogava muito bem. E é no final dessa temporada também que a Inter informa que o Antônio Conte havia deixado o clube por um acordo mútuo. E basicamente ocorreu essa saída do Conte porque tinha rumores de que a Inter precisava cortar os custos salariais e vender alguns jogadores importantes por conta do aumento da dívida. Além, é claro, da pandemia e dos gastos que, se você for ver, a Inter estava investindo bem em contratações. Eu não falei, mas a Inter tinha vendido também o Icardi para o PSG. Isso ajudou um pouco, já que foi 50 milhões a venda do Icardi, né? Mas ainda assim a Inter investiu bastante, como eu havia falado antes. Para substituir o Antônio Conte, a Inter contrata o Simone Inzaghi. E na primeira temporada do Inzaghi, treinando o clube italiano, foi mais ou menos, né? Isso porque a Inter fica em segundo do campeonato italiano, apenas por 2 pontinhos. Ela é vice para o seu rival Milan,
Curiosamente, na Champions League, a Inter cai no mesmo grupo novamente do Real Madrid e do Shakhtar Donetsk e cai também junto com o Sheriff Tiraspol. Mas aqui a Inter de Milão passa em segundo colocado fazendo 10 pontos, o Real Madrid em primeiro fazendo 15 pontos. A Inter enfrenta o Liverpool nas oitavas de final e é onde ela é eliminada da Champions League, já que no primeiro jogo a Inter toma 2-0 dentro de casa na Itália e vence o Liverpool na Inglaterra fora de casa por 1-0, mas no total o Liverpool passou no agregado. Mas eu vou ser sincero contigo, essa temporada que realmente criou a base do time da Inter. A temporada passada foi bom para eu poder contextualizar um pouco, porque o Lukaku vinha jogando muito, então o Chelsea decide pagar 115 milhões de euros no Lukaku. Então a Inter já lucra bastante com ele, mas não foi só ele, porque o Hakimi foi vendido por 60 milhões de euros ao Paris Saint-Germain, além de outras saídas como o Candreva e o Politano. E é aqui que, na minha opinião, começa a masterclass da Inter, é onde eles conseguem substituir grandes jogadores, trazendo caras muito bons e por preços bem baratos também. Por exemplo, a Inter perdeu o Lukaku e trouxe o Edin Dzeko para ser seu substituto, isso com um jogador livre. Então ela vende o Lukaku por mais de 100 milhões e traz o Dzeko, que vai render bem, vocês vão ver daqui a pouco. Outro ponto é o Hakimi, vendeu o Hakimi lateral por 60 milhões de euros, tudo bem, o Hakimi pode ser ala, mas é lateral, né, geralmente, e trouxe o Dumfries para a posição, pagando 12 milhões e meio de euros. Outro que chega livre e com uma transferência polêmica nessa temporada foi o Hakan Çalhanoğlu, que veio do rival Milan. O veterano Darmian, que não deu muito certo no United, chega também para recompor a defesa por um preço baratinho, 2 milhões e meio de euros vindo do Parma. Outro que veio para reforçar a zaga por um valor mais ou menos notório foi por 16 milhões de euros o Van Helsden vindo da Bélgica. E reforçando por empréstimo na primeira metade da temporada veio apenas o Joaquim Correa da Lazio. Eles pagam 5 milhões de euros por esse empréstimo, mas também na janela de inverno, né, em janeiro, chega o Felipe Caicedo e o Robin Gosens. Apesar de tudo, essa primeira temporada do Inzaghi, ele também vence algumas coisas, como a Copa Itália e a Supercopa Italiana. O primeiro título que o Inzaghi vence é a Supercopa da Itália, um 2-1 sobre a Juventus com gols do Lautaro Martinez e do Alexis Sanches. Esse do Sanches já foi no finzinho, no apagar das luzes, aos 121 da prorrogação. E já na Copa Itália, a Juventus vence o Milan por 3-0 no jogo da semifinal e na final enfrenta a Juventus novamente, onde a Inter vence por 4-2 com gols do Barella, Çalhanoğlu, Perisic, onde o croata marca 2 vezes. Só por curiosidade, esse jogo também foi para prorrogação. E essa é uma temporada com marco, porque o Çalhanoğlu, o Barella e o Lautaro Martinez se tornam peças cruciais desse time do Inzaghi. O Lautaro Martinez pega de vez o protagonismo e se torna a cara da Inter de Milão. E mais uma vez a temporada seguinte, 2022-2023, essa é a temporada que consolida também o trabalho do Simone Inzaghi, onde a Inter sai vencedora da Copa da Itália e também da Supercopa da Itália, termina a Série A em terceiro lugar e aqui tu fica com a pulga atrás da orelha. Peraí, você tá me dizendo que o trabalho do Inzaghi se consolidou, onde a Inter fica em terceiro lugar na Série A Team, faz a menor quantidade de pontos que eles vinham fazendo nos últimos campeonatos, apenas 72? É isso mesmo que eu tô te falando. E tem justificativa, porque a Inter foca na Champions e por quase mesmo, muito perto, não foi campeã da Champions, sendo vice pro Manchester City do Pep Guardiola. Mas quem viu o jogo e uma galera achava que a Inter iria ser amassada pelo City, não, a Inter jogou muita bola, cara. Quase foi campeã, não deu, mas tudo bem, cara, jogou de igual para igual com o Manchester City. E olha para você ver como a Inter se reforça bem, pagando bem pouco nessa janela. Eles trazem o André Onana vindo do Ajax de forma gratuita, livre no mercado. Outro que chega livre também é o Mkhitaryan, já veterano, vindo da Roma. E eles tiram o Escorpião do bolso para pagar pelo Gosens. Lembra que eu tinha falado que ele tinha sido emprestado pela Atalanta na temporada passada? Então a Inter adquire ele de forma definitiva por 15 milhões de euros e também contrata de forma definitiva o Joaquim Correa por 25 milhões de euros. Nessa temporada também eles marcam a volta do Lukaku, vindo de empréstimo do Chelsea, do Asllani, vindo do Empoli, como um jogador jovem que poderia despontar
Chegando também para a defesa, o Bellanova, vindo do Cagliari, também jogador jovem de 22 anos, e o Acerbi, vindo da Lazio, esse já mais velho, e a Inter não paga nada pelo empréstimo dele. E a única saída notória mesmo foi o Casadei, um jovem da Inter que foi vendido ao Chelsea por 15 milhões de euros. Claro que saiu uma rapaziada também, como o Sanches, o Vidal, mas isso aí foi tudo de graça mesmo, porque já tinha acabado o contrato deles com a Inter. E outro fato curioso é que o Di Gregório, hoje goleiro da Juventus, foi vendido para o Monza também nessa temporada, da Inter para o Monza por 4 milhões de euros. Olha aí, a Inter poderia ter segurado um goleiro bem importante, né? Outro pilar também que deu tchau para o clube foi o Ivan Perisic, que fecha com o Tottenham, mas ele também já estava livre no mercado. E na Série A, a Inter fica em terceiro e o Napoli se consagra campeão dessa temporada, com o Kvaratskhelia e o Osimhen jogando muita bola. Na Copa Itália, a Inter vence a Juventus na semifinal por 1-0 com o gol do jovem Di Marco, que ainda estava tentando se consolidar na equipe, e na final a Inter vence a Fiorentina por 2-1 com 2 gols do argentino Lautaro Martinez. Na Supercopa da Itália, a Inter maltrata o Milan e aplica 3-0 para se consagrar campeã mais uma vez. Por incrível que pareça, na Champions a Inter cai no grupo da morte novamente, com o Bayern de Munique, Barcelona, Viktoria Pilsen e Inter de Milão. A Inter passa em segundo do grupo com 10 pontos, o Barcelona vai jogar a Liga Europa nessa temporada, e para chegar à final a Inter simplesmente elimina o Porto, o Benfica e o seu rival Milan, que já estava virando freguesia, até enfrentar o Manchester City, e como havia falado anteriormente, foi um jogo bem difícil, mas que deu City, né? Um sabor amargo, mas que deu à Inter um sinal de que eles estavam no caminho certo. O ponto de destaque aqui é como as opções ofensivas funcionaram para esse time da Inter, com o Lautaro Martinez marcando 28 gols na temporada e o Dzeko e o Lukaku marcando também 28, só que eles juntos, ambos marcaram 14 gols. Outro destaque é a consolidação do Bastoni como um dos melhores zagueiros do mundo e também do Di Marco ascendendo ali como um dos melhores laterais também do mundo. E é claro, eu não posso esquecer também do meio campo da Inter de Milão, com o Brozovic sendo um craque, um maestro, além do Çalhanoğlu e do próprio Barella, que estava já se tornando um dos melhores meio-campistas do mundo também. Acabou que eu não tinha comentado no início, mas a contratação do Onana se deu porque o Handanovic já estava veterano e não estava agradando muito a rapaziada na Inter. Então o Onana chega para ser mais aquela sombra. Ele seria titular do time, óbvio, mas era para não deixar o Handanovic tão acomodado no gol. A temporada 23-24 foi uma temporada que vários jogadores deram adeus. Após a final da Champions, ficou claro quão absurdo era o Brozovic no meio campo e ele saiu, foi para a Arábia Saudita, indo para o Al Nassr. Foi também a despedida do Handanovic, que eu havia falado que não vinha jogando bem, e também do D'Ambrosio. A primeira contratação da Inter nessa temporada foi vencendo uma disputa com seu rival Milan e contratando de forma gratuita o jogador francês Marcus Thuram, adquirindo também de forma definitiva o Aslani por 10 milhões de euros, o Acerbi por 3,5 milhões de euros, contratando o zagueiro promissor Bissek por 7 milhões de euros, a volta do Alex Sanches de forma gratuita, o Buchanan do Bruges, mas isso é em janeiro, o Klaassen de forma gratuita também, holandês vindo do Ajax, e a contratação mais cara da Inter nessa janela de transferência foi o Benjamin Pavard por 30 milhões de euros vindo do Bayern de Munique. Quem também veio do Bayern foi o goleiro Yann Sommer, porque nessa temporada a Inter vende o Onana por 52 milhões ao Manchester United. Outro que sai também é o Gosens por 15 milhões de euros para o Union Berlin. Mas para eu não dizer que a Inter só contrata jogador de graça, eles também perdem um ativo importante de forma gratuita, que foi o Skriniar para o Paris Saint-Germain, pilar da zaga da Inter, né? Também perdem o Edin Dzeko, mas esse daí era porque ele já veio para a Inter veterano e a Inter já não planejava ficar com o Dzeko mais uma temporada, então ele vai de forma gratuita ao Fenerbahçe. Novamente a Inter vence a Serie A Team, fazendo 94 pontos, quase 20 pontos de diferença para o seu rival Milan, segundo colocado. Olha a diferença que a Inter já tinha na Itália, de nível, de qualidade. Perde a Copa da Itália na final para o Bolonha, já na prorrogação. Esse é o Bolonha do Thiago Motta, vence a Inter de Milão na Copa Itália.
Mas a Inter vence novamente a Supercopa italiana, vencendo a Lazio por 3-0 na semifinal e na final derrota o Napoli por 1-0. Na Liga dos Campeões, a Inter passa em segundo do seu grupo com o Real Sociedad, ambos fazem 12 pontos, mas o Real Sociedad tinha o saldo de gols melhor. E na semifinal, a Inter acaba sendo eliminada para o Atlético de Madrid, onde eles vencem o primeiro jogo por 1-0 na Itália, mas acabam perdendo por 2-1 o jogo de volta em Madrid. E nos pênaltis, o Atlético vence a Inter de Milão por 3-2. Outro destaque positivo é que o Lautaro Martinez quase dá um Ctrl-C, Ctrl-V na temporada passada, marcando 27 gols. Novamente, como ele é ajudado por bons companheiros, o Thuram e o Çalhanoğlu marcam 15 gols ambos. Olha a eficiência desse time da Inter, a qualidade desse ataque. E para a temporada atual, a Inter se reforçou bem demais, contratando o Joseph Martinez, goleiro do Genoa, por 13,5 milhões de euros, o lateral Carlos Augusto, sim, aquele que jogou no Corinthians, chegou do Monza em definitivo por 13 milhões de euros, também chegou o Arnautovic, o Zielinski, o Taremi. Foi muito caro que a Inter contratou. O próprio Fratesi pagando 32 milhões de euros. E a Inter novamente indo muito bem na temporada, venceu o jogo de ida no momento que eu tô gravando esse vídeo das oitavas de final da Champions contra o Feyenoord e venceu bem demais, provavelmente vai passar no jogo de volta, já tá quase que garantida, lidera o campeonato italiano, foi um 2-0 na casa do Feyenoord, mas eu acho que a Inter, muito difícil a Inter perder essa vantagem, lidera o campeonato italiano por um ponto apenas pro vice colocado Napoli, mas a Inter ainda tá sendo soberana, então dificilmente a Inter perde esse posto na Itália. É um time bem sólido e é claro, eu sei que ao longo do vídeo eu não falei de várias coisas como do De Vrij, que é um ótimo zagueiro, da dupla de zaga que ele tem com o Bastoni. Pô, faltou muita coisa, do Di Marco se consolidando como um dos melhores laterais do mundo. Eu sei que faltou detalhar em muitos casos, mas aqui eu só tô falando do macro, rapaziada. Só falando de forma superficial de como a Inter saiu de um time ferrado para um dos melhores times do mundo e como eles se reforçaram de forma gratuita também. É uma parada que eu acho bastante da hora, como a Inter se reinventa sem gastar tanto assim ao longo dos anos. Apesar disso, a gente sabe que a Inter tá bem endividada e tem que tomar cuidado com isso para não virar uma crise novamente. Mas é isso, eu queria falar que eu não detalhei tanto porque olha isso, o tamanho desse vídeo sem detalhar tanto. Imagine se eu tivesse detalhado, eu só queria mesmo que tu entendesse, pelo menos que de forma superficial, como a Inter saiu de um time bem difícil, bem acabado, numa fase que tava horripilante do futebol italiano e conseguiu reerguer e fazer um time realmente do futebol italiano botar medo em outras ligas da Europa. Mas então, o que é que tu acha da minha opinião? O que é que tu concorda ou discorda sobre a Inter de Milão? Ajuda aí nos comentários, ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal.